O Federal Reserve anunciou nesta semana que um aumento na taxa de juros será necessário para conter a inflação. Mas quais os impactos do aumento na taxa de juros dos Estados Unidos? Como que isso influencia os investimentos aqui no Brasil e fora? Se você não me conhece ainda, eu sou a Fernanda Guardia. No vídeo de hoje eu vou responder essas perguntas e no final do vídeo eu também vou apresentar a minha carteira, como que eu tenho me posicionado diante desse cenário. Então me acompanhe até o final e aproveite e se inscreva no canal, porque eu estou sempre gravando conteúdos aqui de economia, de investimentos no exterior, offshore, Bitcoin e temas relacionados. E também já me cumprimenta, já deixa o like aqui, porque aí se você não gostar, você tira o like no final e desfaz o elogio. Vamos entender primeiro por que essa discussão de aumentar os juros existe. Geralmente, os bancos centrais ao redor do mundo, eles aumentam os juros como um remédio para conter a inflação. E especialmente depois da pandemia, a gente teve aí uma distorção tanto do lado da oferta como do lado da demanda. Do lado da demanda, os governos injetando dinheiro, as pessoas com aquela falsa sensação de que tinha muito dinheiro, crédito muito fácil. E do lado da oferta de bens e produtos e serviços, várias restrições como lockdowns e coisas do tipo. E aí o resultado foi um cenário de inflação não só no Brasil, mas no mundo todo. Então o objetivo principal do aumento de juros nos Estados Unidos é para conter a inflação. E como que isso impacta? Vamos pensar assim, do ponto de vista de empresa mesmo. Quando aumenta os juros, significa que as dívidas ficam mais caras. Então as empresas começam a ter mais dificuldade de, por exemplo, financiar os seus projetos. Não só empresas, pessoa física também. Podemos dizer que aumentar os juros é uma forma de esfriar a economia. E matematicamente a gente consegue prever esse efeito, esse encarecimento das dívidas, através da fórmula do valuation, que estima aí o valor de uma empresa. Então veja aqui como que a gente calcula o valuation, quanto que uma empresa vale. Vou colocar a fórmula aqui, não precisa se apegar tanto nas variáveis, não é o intuito desse vídeo. O mais importante aqui dessa fórmula é a gente olhar para o TD. O que é o TD? É a taxa de desconto. Geralmente a gente usa o WACC. E o WACC está diretamente relacionado com a taxa de juros. Por quê? Porque é o custo do capital. De forma que quando a gente aumenta os juros, aumenta também o TD. E aí, gente, vamos pensar matematicamente aqui. Você está dividindo um número, né, por um número maior. Você está aumentando ali o valor do denominador nessa conta. Quando você divide por um número maior, o resultado é menor. É a mesma coisa que pensar numa pizza. Você comeu uma pizza com seu namorado, com a sua namorada, esposo, sei lá, é uma coisa. Agora, você dividir com um monte de gente, o resultado vai ser menor, né? Então, matematicamente aqui. E o que significa diminuir o valor das empresas? Significa uma queda no valor das ações. É óbvio que assim, aqui eu estou generalizando ao máximo, esse não é o único fator, tá? Sempre tem aquelas empresas que performam bem, mesmo num cenário de recessão, mas assim, eu estou olhando para essa fórmula especificamente, eu não estou considerando as outras variáveis, porque isso daria um outro vídeo. O ponto é que isso explica a própria relação inversa entre a taxa Selic, que é a taxa de juros aqui no Brasil, com o Ibovespa. Veja que os dois andam ali de forma inversa, né? Geralmente quando abaixa a Selic, o Ibovespa sobe e vice-versa. Por quê? Por conta aí do valuation das empresas ficar mais caro ou mais barato a depender da taxa de juros. E foi o que eu falei, sempre tem aquelas ações que performam bem, essa não é a única variável, mas de forma geral, investir em ações agora, por conta dessa alta de juros, é bem complicado, justamente complicado por conta da recessão. E a gente sabe que a recessão nos Estados Unidos já é uma realidade. Como que a gente consegue ver isso? Através de muitos indicadores econômicos e notícias mesmo. Um desses indicadores é justamente o mercado imobiliário. Através do mercado imobiliário, a gente consegue até antecipar e ver como que está a economia. Por exemplo, esse daqui é o índice do mercado imobiliário nos Estados Unidos. E veja que 2022 inteiro, praticamente, o negócio caiu. Agora que parece que deu uma subidinha leve, mas assim, caiu quase no nível ali de 2020. Então, olha como a situação está bem crítica. Outra característica da recessão são várias empresas aí demitindo, como Amazon, Google, fazendo essas demissões em massa. Aí, se você tem ações agora, você vai falar para mim, eu vou vender tudo então, porque vai continuar caindo. Não é isso, não dá pra gente fazer essa análise tão generalista. Mas o ponto é que o cenário está muito desfavorável.
de forma que é muito mais difícil você identificar uma empresa que consiga sobreviver nesse cenário. E durante uma recessão econômica, geralmente o que performa melhor historicamente são bonds. Por quê? Até do ponto de vista de investimento, as pessoas se sentem mais seguras investindo em bonds porque é renda fixa. Então você vai ter ali aquela rentabilidade contratada, você vai ter aquela previsibilidade de retorno. Embora tenha marcação a mercado, tenha isso e aquilo, até chance de dar um calote, coisa do tipo, ainda assim você tem maior previsibilidade. Então a demanda por esses títulos geralmente aumenta em um cenário de recessão. E em 2022 aconteceu uma coisa muito interessante, que foi o fato de tanto bonds como estoques caírem juntos. E, gente, eu procurei uma matéria aqui na internet de quando que foi o último ano que estoques e bonds caíram juntos. Foi na década de 60. Então vem a dúvida, né? Os dois caíram juntos. Qual que está errado? Num cenário de recessão, qual que é a chance das ações performarem bem? Na verdade, a maior chance aí, maior assimetria está em relação aos bonds. A chance dos bonds performar melhor agora é muito maior. Então, realmente, investir em bonds hoje é uma oportunidade única no mercado. Veja que a última vez que aconteceu isso foi na década de 60, faz muito tempo. É um evento raro que acontece de tempos em tempos, nos dando aí uma oportunidade. O interessante de bonds é que você ganha nas duas pontas, claro que sabendo escolher, né? Também não vai comprar qualquer bond, não vai comprar, por exemplo, bonds da Argentina, esses bonds bizarros aí, Andrade Gutierrez, que às vezes tá pagando, nossa, tá, o yield lá top, mas, né, o risco de um calote também é alto. Então, mas o ponto é o seguinte, você consegue ganhar tanto no pagamento do cupom desses bonds quanto na marcação ao mercado. Quando a gente fala que estoques e bonds caíram juntos, é justamente a marcação ao mercado. O preço deles está muito descontado, está muito barato. Eu tenho até um vídeo específico sobre isso, que é por que estou comprando bonds. Eu vou deixar o link aqui para vocês assistirem. E já confere, se você aguentou até aqui, já confere se você está inscrito ou inscrita aqui nesse canal. E, gente, praticamente todos os clientes do nosso escritório hoje têm uma carteira, assim, 80% bonds. Foi o que eu falei, não é para sair vendendo tudo de ações, eu mesmo tenho ações na minha carteira. Mas assim, é uma parcela aí menor em relação a bonds. Um outro impacto também que pode acontecer, especialmente no Brasil, pensa o seguinte, está aumentando os juros nos Estados Unidos? Antigamente, há uns anos atrás, era até uma vergonha investir e oferecer renda fixa para as pessoas. Só que agora, com essa taxa de juros aumentando, acaba que se torna mais interessante. Então a demanda por dólar aumenta, o dólar se valoriza. Essa é outra oportunidade também, gente. Eu vejo esse governo, tanta irresponsabilidade fiscal, enfim, o dólar aí 5 e pouquinho, realmente é uma super oportunidade do ponto de vista de dolarização, de internacionalização de patrimônio. E quem faz a internacionalização de patrimônio não é aquela pessoa que opera câmbio. Quem faz isso não fica olhando ali todo dia para acertar o melhor momento. Não existe isso, porque a gente sabe que o dólar sempre sobe no longo prazo e é isso que importa. Aproveitando, eu comentei aqui do escritório, se você quiser conhecer mais sobre os nossos serviços relacionados a investimentos no exterior, eu vou deixar o meu e-mail aqui, já manda demanda, como que a gente pode te ajudar. Se não for eu que vou responder, alguém da equipe vai entrar em contato e vai responder. E agora aqui é a minha carteira, gente. Eu tenho praticamente 70% ou até mais aí de bonds. Uma partezinha pequena eu faço através de ETFs, mas a maior parte eu compro os bonds diretamente. Por que comprar bonds diretamente? Porque eu consigo ter maior previsibilidade de retorno daquele título, daquele ativo. Diferente, por exemplo, quando você compra através de ETF, que você depende da distribuição de dividendos. Então, não é que seja ruim. Às vezes, se você não tem um valor mínimo para comprar bonds ali diretamente, é uma alternativa, sim, você ir através de ETFs. Mas, a partir de um determinado nível financeiro, eu acho interessante comprar bonds diretamente porque você consegue saber exatamente quanto que você vai receber. Esses bonds aqui, por exemplo, eles pagam cupom semestralmente. Aqui alguns exemplos do que eu tenho na carteira. Títulos soberanos nos Estados Unidos, T-Notes, que são considerados os títulos mais líquidos e mais seguros do mundo. A gente está numa excelente aí, oportunidade, justamente pelo preço deles ter caído bastante. Bonds da Vale, da Suzano, que tem receita em dólar. Tem outro bond aqui do JP Morgan, que eu peguei a 6 e tantos por cento. Tudo bem que eles são callable bonds, então assim, tem o risco aí do resgate. Mas, enfim, por ser uma instituição muito sólida e um dos maiores bancos do mundo, eu achei interessante. Eu explico mais sobre esses bonds detalhadamente em outro vídeo aqui, que são os bonds que eu comprei recentemente. Eu vou deixar o link aqui também.
Enfim, títulos soberanos do Brasil. Veja que apesar de serem títulos soberanos do Brasil, tudo isso está em dólar, está negociado lá fora, através de uma estrutura offshore, no caso trust, tá? E aqui um pouquinho de urânio, também a tese de urânio, e ouro. Também tem o Bitcoin, que não entra aqui, porque para mim Bitcoin é até mais do que um mero investimento, aí fica lá guardadinho na carteira, importante de guardar numa carteira fria. E no Brasil, somente a reserva de emergência. Então aqui abrindo bem por cima um resumão de como está a minha carteira hoje. E agora, pessoal, a parte de melhores comentários. Se você gostou desse vídeo, se você acompanhou, ficou até aqui nesse vídeo, escreve um "eu fiquei" aqui, que eu vou lá nos comentários, vou responder, eu respondo todos os comentários. E comenta aqui alguma coisa legal para você aparecer no próximo vídeo aí de melhores comentários. Comenta aí o que você achou, o que você está fazendo, o que você está sentindo aí desse momento do mercado, não só Estados Unidos, mas Brasil também. E aí você tem a chance de aparecer nos melhores comentários. Muito obrigada por assistirem e até o próximo vídeo.